O título da palavra de hoje é Pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu compartilhei na última pregação sobre a questão da graça de Deus, né? E sobre os espinhos que Paulo possuía, que ele em meio à oração pediu a cura desses seus espinhos, né? Ou uma enfermidade que ele estava passando, ou talvez alguns teólogos disseram perseguições, ou problemas que ele estava enfrentando, mas ele recebe a resposta de Deus de que a graça lhe bastava. Então, a gente vê como, naquele dia, como a graça é importante para a nossa vida espiritual, para que a nossa vida seja sustentada em todas as tormentas e tempestades que nós enfrentamos. E a palavra de hoje, Paulo faz uma declaração impressionante. No versículo 10 a gente vê: mas pela graça de Deus sou o que sou, e essa graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que declaração impressionante Paulo estava fazendo através dessa carta aos Coríntios. Uma declaração onde ele diz que pela graça de Deus sou o que sou, e que a sua graça que foi concedida a ele não se tornou vã, mas antes ele trabalhou duro. Mas ele diz ao final que todas as coisas foram feitas pela graça de Deus que estava com ele. Uma declaração maravilhosa, que seria sensacional se ao final da minha vida eu pudesse declarar dessa maneira. Ao final da vida de todos os irmãos, se nós pudéssemos declarar de tal maneira, creio que você realmente tenha sido um vencedor na sua vida espiritual. E vemos que a vida de Paulo foi uma vida abençoada por Deus, porque ele passou inúmeras situações de grandes dificuldades, de grandes tormentas, de grandes tempestades, mas mesmo diante de todas essas adversidades ele conseguiu superar pela graça. Então, quando nós dizemos que a graça nos basta, é uma clara noção de que nós realmente devemos saber que a graça é o suficiente para nós, que a graça de Deus que foi nos dada de forma graciosa é o suficiente para que vivamos a nossa vida neste mundo. A gente vê o texto de hoje no versículo 1: irmãos, venho vos lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A gente vê no texto de hoje que havia uma grande discussão a respeito da ressurreição na igreja dos Coríntios. Era uma discussão teológica que estava acontecendo ali, e é uma discussão muito importante acerca da ressurreição. Nós sabemos que uma vertente dos judeus na época, chamada saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E alguns dos irmãos que estavam em Coríntios passaram a ter esse mesmo pensamento, de que não havia ressurreição. Imagina então, amados irmãos, que a nossa vida, nós vivemos a nossa vida nesse mundo, e que se a nossa vida fosse findar-se após a nossa morte, e que não houvesse a ressurreição, de que adiantaria nós estarmos aqui louvando a Deus? De que adiantaria nós estarmos aqui? Tudo seria em vão, irmãos, tudo seria em vão. Por isso que Paulo está falando, a menos que tenhais crido em vão, no versículo 2. A ressurreição é o ponto essencial para nós, é a base, é um fundamento da base da teologia cristã. Se não há ressurreição, tudo que nós fazemos é em vão. É como se nós trabalhássemos, ao final do nosso trabalho nada recebêssemos. Mas trabalhamos para no final recebermos um salário. Um salário que você diz que é digno em relação àquilo que eu fiz. Ou talvez não. Mas nós recebemos algo em troca, o salário. Havia uma discussão, então Paulo está falando: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho. O que diz o evangelho? O evangelho que ele anunciou diz: antes de tudo, versículo 3: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, e assim por diante. Veja, Paulo está falando, mais uma vez, repetindo aos irmãos da igreja de Coríntios, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu não pelos pecados de Adão, irmãos. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Porque diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Ninguém aqui é justo, amados irmãos. Nós sabemos, conhecemos muito bem os 5 pontos calvinistas. Creio que muitos aqui já decoram, eu não preciso nem falar. Não é verdade? O tulip, né? Os 5 pontos calvinistas. O teu o que, irmãos? Total depravação. Né? Eu sei que você... Quanta humildade da sua parte, irmão, né? Os irmãos estão muito humildes hoje. Né? Eleição incondicional. Né? Deus elegeu de forma incondicional. Não condicionou a eleição, a escolha, não predestinou de acordo com aquilo que você faz, mas é incondicional. E o L é o quê? Expiação limitada. E graça irresistível. E o P é perseverança dos santos. Nossa, como a nossa igreja é humilde. Admiro essa humildade dos nossos irmãos. O primeiro ponto é total depravity, né? Total depravação. Ninguém, é o que o versículo 10 do capítulo 3 de Romanos diz. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então ninguém é justo. Está dizendo a palavra. Veja o versículo 23 de Romanos capítulo 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há uma exceção. O fulano não pecou, esse que não pecou. Não, mas todos, diz a palavra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso nos deixa claro de que nós estamos impotentes perante o pecado. E que precisamos da ajuda divina de Deus, que nos enviou o Cristo Jesus, para que pudesse morrer imaculado em nosso lugar. E assim, temos acesso ao nosso Deus, acesso à salvação. Eram essas as palavras que Paulo havia falado para os irmãos de Corinto, e que Cristo morreu, e logo ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Veja, a palavra de Deus, irmãos amados, não é mitologia grega, não é uma lenda, não é uma fábula, mas são palavras que aconteceram, são fatos. Às vezes a gente fala, isso é fato, contra fato não há argumento. Não falamos. A gente não está falando sobre a mitologia grega, a gente está falando sobre fábulas. A gente está falando, era uma vez a história de uma princesa que está... Não é. Mas a palavra de Deus são fatos históricos que aconteceram. Por isso que Paulo está falando que Jesus ressurreto apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Veja, irmãos, quantas pessoas viram Jesus Cristo que ressuscitou? Quantas pessoas viram? Paulo estava falando, foi um fato histórico. O pensamento que vocês têm em relação à ressurreição de Cristo é errado. O que vocês pensam sobre a ressurreição, de que não haverá ressurreição, está errada. Porque se vocês não creem na ressurreição de Cristo, tudo isso que você crê é em vão. Amados irmãos, mas nós pela graça fomos salvos, como Paulo diz. E por isso ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Hoje eu gostaria de compartilhar como uma pessoa que recebeu a graça de Deus deve viver. O que acontece conosco quando estamos com a graça do Senhor. Quando vivemos
sobre essa graça. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é que quando você tem a consequência da graça de Deus, nos faz lembrar do Evangelho e nela perseverar todos os dias. Quando nós temos a graça de Deus em nossa vida, ela nos faz lembrar a palavra do Senhor. Nos faz lembrar o Evangelho que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E que agora vivemos nessa esperança do Senhor. E faz com que nós perseveremos. Veja o versículo 1, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Paulo novamente estava lembrando aos irmãos da igreja de Coríntios sobre o Evangelho que havia dado a eles, que havia anunciado a eles. A nossa vida, quando nossa vida está cheia da graça do Senhor, quando nós estamos abundantes com essa graça, o que nós lembramos é, mais uma vez, a morte de Cristo e sua ressurreição pelos nossos pecados. Essa é a lógica da vida espiritual. Quando a graça está em nós, a todo tempo, a todo momento, lembramos daquele que nos salvou, daquele que morreu por mim em meu lugar. Era para você ter sofrido todo o caminho da cruz, o caminho da morte de Gólgota, não Cristo, mas Cristo fez isso em seu lugar. Não somente isso, a palavra diz, você persevera nessa palavra. Amados irmãos, quando nós temos a graça de Deus, nós lembramos o Evangelho. Não somente lembramos o Evangelho, mas nela conseguimos perseverar. A perseverança é muito importante para a nossa vida espiritual. Porque a toda hora, a todo momento, somos atingidos por problemas, por tentações, por dificuldades, que nos remetem a uma situação onde queremos desistir da nossa fé. Mas Paulo está falando para os irmãos da igreja de Coríntios: vocês devem perseverar nessa palavra que eu falei. Perseverar o quê? Não na morte de Cristo, mas sim na ressurreição dele. Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Agora perseverem na sua ressurreição, porque a mesma coisa se dará a vocês. Então nós devemos perseverar, irmãos, na nossa ressurreição, no encontro do reino de Deus. A nossa esperança não está no mundo, não nas coisas terrenas, mas a nossa esperança está nas coisas celestiais. Ontem eu perguntei para os irmãos do grupo de jovens, falei: quem aqui quer que Jesus venha exatamente agora? Alguns falaram: eu quero. Ou só eu, pastor, ainda não, tenho muita coisa para fazer. Diziam, poxa, tenho muita coisa para fazer, ainda não, pô, nem tive filhos ainda, quero ter filhos para ver como é que é. Aí acho que os irmãos que estavam numa pior falavam: vem logo, quero que venha logo. Aí hoje no discipulado eu conversei com as irmãs: a gente não tem que ter um anseio pela volta de Cristo? Não seria bom se ele viesse agora, irmãs? As irmãs: não, pastor. Eu falei: por quê? Aí eles me diziam: não, porque eu ainda tenho tantos irmãos e irmãs na minha família que ainda não conhecem Cristo. Poxa, é diferente, né? Os jovens ainda: tenho tanta coisa para fazer, não me diverti, não aproveitei tanto. Mas enquanto que eu vi, as irmãs discipuladas eram mais maduras. Não, pastor, ainda não, minha família ainda não recebeu Cristo. Veja a diferença, né? Veja como os jovens ainda são movidos pela carne.
Orem pelo nosso grupo de jovens, por favor. A gente precisa de muita oração. A palavra de Deus está dizendo, né, que nós devemos crer na ressurreição. Porque se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é em vão. A sua fé é em vão. A nossa esperança está depositada na vida após a morte. Que o Senhor, no Senhor, com o Senhor que nós viveremos. Está certo que na nossa igreja tem irmã que está na espera do arrebatamento, claro. A nossa irmã Neide, ela não quer morrer. Eu disse, eu quero ser arrebatado. Claro, como seria bom se nós fôssemos arrebatados todos juntos. Mas se nós morrermos, nós teremos o que, irmãos? O reino de Deus, a ressurreição. E é por isso que você consegue perseverar. Quando nós temos essa graça de Deus em nossa vida, nós queremos anunciar e lembrar da palavra de Deus. Não somente isso, você quer agora viver perseverando nessa palavra. Você está a fim de desistir? Você está a fim de parar com todas as coisas? Tem muitos irmãos que querem desistir da fé. Não estou mais aguentando, não suporto. O que adianta eu cantar para Deus? O que adianta eu louvar a Deus se nada acontece na minha vida? Quantos irmãos nós temos caindo ao nosso lado? Fatos tristes que acontecem à nossa volta. Mas, irmãos, devemos perseverar. A palavra diz, persevere. Persevere. Por quê? Haverá situações que te colocarão no limite, no seu limite. Mas você tem que perseverar mesmo assim, porque Paulo está falando também. Perseverem naquilo que eu falei para vocês, no evangelho que eu falei para vocês. Perseverem pelo seu filho, perseverem pela sua família, perseverem pela tua igreja, perseverem pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, perseverem no seu trabalho, perseverem pelos que estão perdidos no caminho da morte, perseverem. Nós devemos perseverar, irmãos. Amados irmãos, que todos nós possamos lembrar o Evangelho do Senhor a cada dia. Lembre todos os dias o Evangelho. Acorde de manhã e veja, isso aqui é tudo possível graças a Cristo na minha vida. E por isso eu devo continuar. Se Ele morreu por mim, é porque eu tenho um chamado, uma missão. Eu devo continuar essa missão. Perseverem no Senhor. Em segundo lugar, amados irmãos, quando nós vivemos a vida com a graça do Senhor, o nosso anseio é de levar o Evangelho do Senhor. Verifique na tua vida. Será que você tem o anseio de levar o Evangelho de Deus? Quantos aqui de nós aqui temos o anseio de levar a palavra de Deus? Quantos aqui falam sobre Cristo quando você está com as pessoas do mundo? Recentemente, a minha Bíblia ficou gasta, irmãos. Aí a minha capa, eu tive que improvisar uma capa, né, aqui, né? Com uma agenda do ano de 2018. Improvisei uma capa aqui. Falei, caramba, agora eu posso levar isso aqui para qualquer lugar. Ninguém vai saber que eu sou pastor. Vou poder carregar sem problema, né? Não vou deixar nenhuma pessoa vai olhar para mim e falar, ó, esse aqui é crente, olha a vida dele, deixa eu ver a vida dele. Não, né? Agora eu posso carregar de boa, né? Sem problema nenhum, né? Parece Bíblia? Não parece, né? É agenda, parece agenda, irmãos, né? Vão me chamar de louco, né? O cara está com a agenda de 2018, né? Amados irmãos, quando nós temos Cristo em nossa vida, quando nós temos a graça de Deus, a gente quer falar sobre a graça, irmãos. A gente quer falar sobre essa grande notícia, porque o Evangelho significa boas novas. Então, se você tem as boas novas, a sua vontade é de contar essas boas novas às pessoas. Recentemente lançou um filme chamado Avengers. Está fazendo sucesso, irmãos. O negócio na pré-estreia estava tenso, não tinha lugar nenhum.
Não sei se os irmãos, né, acompanham, né? Mas tem um filme aí, tá? Para os irmãos saberem. É de super-herói. Tá fazendo muito sucesso. A pré-estreia foi na quarta. Não tinha lugar nenhum. Porque eu queria assistir, né? Poxa, eu vou assistir. E eu lá buscando, não conseguia assistir. Mas aí no outro dia, arranjei uns lugarzinhos lá, falei, poxa, vou assistir. O filme dura 3 horas, irmão. 3 horas e 1 minuto, parece. Eu assisti todo o filme e falei, poxa, que legal. No meio do filme, irmãos, as pessoas... comemoravam, batia a pau. O que é isso? As pessoas comemorando com alegria, porque eles estavam perdendo. E de repente aconteceu um fato, eu não posso dar spoiler, né? Senão o pessoal aqui vai me xingar. O vídeo estava acontecendo, de repente, né? O cara pegou um negócio aí e conseguiu, pá! Aí todo mundo, isso aí, comemorando. Mas irmãos, assim, depois que eu assisti o filme, me deu a vontade de falar sobre o filme para as pessoas. Você assistiu? A pessoa não. Ai, meu Deus. A minha boca assim coçando. Para quem que eu vou falar? Poxa, tem alguém? Hoje na igreja também tinha um monte de jovens. Eu pergunto, vocês assistiram? A maioria não, ainda não. Ah, meu Deus, e agora? E a minha boca coçando. Eu falei, tem que falar alguma coisa. Acontece assim, pá. Vai acontecer. O cara vai. Uma vontade imensa de contar, irmãos. Até quando a gente assiste um filme. Eu fiquei pensando, poxa, quanto será que eu sinto em relação ao Evangelho do Senhor? Quanto é a minha vontade, a vontade que eu tenho de falar e anunciar as boas novas, porque Paulo, após conhecer Cristo, ele começa a anunciar a sua palavra, não somente onde ele está, mas ele foi visitar todos os lugares possíveis para levar o Evangelho do Senhor. Ele queria levar esse spoiler da vida espiritual para as pessoas. Fala, Cristo morreu por você, morreu por mim, ressuscitou. Agora você pode viver uma vida na graça do Senhor. Era o Evangelho pregado por Paulo para as pessoas. Quando nós temos a graça de Deus em nossa vida espiritual, o nosso anseio de levar a palavra do Senhor é imenso, irmãos. É algo ardente que está no teu coração. Tanto que as pessoas diziam, quando os pastores Spurgeon pregavam a palavra do Senhor, as pessoas sentiam o fervor que havia no seu coração. E os outros irmãos que ouviam essa palavra eram aquecidos por essa palavra. E tinham vontade de levar também a palavra do Senhor para que todos conhecessem. Amados irmãos, Paulo anunciou a palavra de Deus com grande fervor no teu coração, com grande paixão no teu coração. Qual é o nível da paixão que você tem para anunciar as boas novas de Cristo? Devemos refletir em nossa vida espiritual, porque quando estamos com graça de Deus, quando a graça de Deus está em nós, esse anseio cada vez cresce, cada vez maior, de forma que todo momento, a todo instante você vai falar sobre Cristo, sobre Jesus, sobre o nosso Senhor. E por isso eu desejo que os nossos irmãos se encham da graça do Senhor. Encham-se da graça do Senhor. Busque a plenitude da graça. Senhor, enche-me com a tua graça, para que esse transbordar da graça em mim possa fazer com que eu leve o teu Evangelho, para que eu possa levar a tua palavra para aqueles que necessitam ouvir a tua voz. Terceiro lugar, amados irmãos, quando nós vivemos a graça do Senhor, a consequência é que nós conseguimos compreender o estado que nós nos encontramos. Não tem como a gente se orgulhar, porque a palavra nos mostra aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos agora. Por isso, Paulo diz, no versículo
9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Irmãos, até Paulo está falando, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Irmão, se você vê na televisão, na igreja, a igreja fala, o apóstolo tal, essa igreja não é igreja, irmão. Quando você vê na televisão, o cara fala, eu sou apóstolo, irmãos, isso é heresia. Não existe apóstolo. Os apóstolos todos são mortos. Até Paulo está falando aqui, que ele diz, eu não sou merecedor de ser chamado de apóstolo. Mas hoje no mundo cristão, entre aspas, dos hereges, né, se autodenominam apóstolos, para dizer, olha meu título, eu sou apóstolo, me respeite, porque eu sou apóstolo do Senhor. Paulo está falando que ele não é merecedor de ser chamado apóstolo. Ele diz por quê? Pois persegui a igreja de Deus. Ele está lembrando aquilo que ele era, irmãos, do homem que ele foi antes de conhecer a Cristo. Quando nós vivemos uma vida na graça, nós conseguimos lembrar a nossa existência, o nosso ser antes de conhecermos a Cristo, como nós éramos miseráveis, como nós éramos depravados, como nós não éramos merecedores dessa graça que alcançou a nossa vida. Quando nós conhecemos a graça do Senhor, faz com que nós reconheçamos a nossa vida miserável, a vida miserável que nós levávamos antes. Porque Paulo está falando, antes eu era perseguidor das igrejas, persegui a igreja de Deus. Antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos como? Perdidos nesse mundo, sem conhecer a Cristo, pecando, seguindo os caminhos da carne, seguindo os caminhos que nos levavam para a perdição. Mas agora que nós conhecemos a Cristo, seguimos o caminho da verdade, o caminho da vida. Paulo reconheceu sua vida anterior a Cristo. Ele diz, não tenho com que me orgulhar, nem mereço ser chamado de apóstolo. Nem mereço ser chamado de apóstolo. Nós sabemos o quão grande esse homem foi, o quão respeitado ele foi pelas pessoas dessa época, o quão as pessoas o serviam por toda a obra missionária que ele realizava. Mas mesmo ele está falando que eu não sou merecedor de tudo isso. Amados irmãos, nós não éramos merecedores de nenhuma graça. Você não foi merecedor. Lembre-se, você não foi merecedor de nada. A graça veio de graça para você. Não foi porque você é especial, não é porque você fez algo bom, mas a graça te alcançou. Mesmo você na sua vida miserável, na vida pecaminosa, na vida depravada que você estava levando, a graça alcançou a tua vida. E por isso você não tem que se orgulhar de nada, mas sim orgulhar-se de Deus, aquilo que Ele fez na tua vida. Lembre-se aquilo que você era antes de conhecer a Cristo. Lembre-se. Quando nós nos lembramos aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo, a única coisa que acontece conosco é baixar a cabeça. Poxa, como era ruim. Poxa, como era pecador. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que são orgulhosos são que têm a dura cerviz, não é? Não reconhece, o pescoço duro, não é? Não, o pescoço continua duro. Mas quando nós sabemos aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos agora, a única coisa que nós podemos fazer é baixar a cabeça. Senhor, eu não era merecedor. Eu não era merecedor. E nem sou ainda merecedor de tamanha graça que eu recebi de Ti. E por isso que Paulo está falando no versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele está se orgulhando, irmãos,
na graça. Ele não está se orgulhando daquilo que ele fez depois que ele recebeu a graça de Deus. Olha quanto trabalho eu fiz. Veja, pessoal, olha quantas igrejas plantei. Veja quantos irmãos eu levei o evangelho, quantos eu fiz com que crescesse na fé. Não, irmãos. Ele está se orgulhando da graça de Deus em sua vida. Ele diz que a graça fez com que eu fosse aquilo que eu sou hoje, nesse momento. E por isso, amados irmãos, quando você olha para a sua vida, você diz: eu sou o que sou agora pela graça de Deus. Você é o que você é agora pela graça de Deus. É fácil a gente falar quando a gente está na pindaíba, dizer: eu sou pela graça de Deus. Uma vez se você consegue falar isso quando você está no sucesso, no auge. Quando as coisas vão de vento em popa, tudo vai se dar certo, dizer: poxa, claro que Deus agiu, mas também eu tinha meus talentos. Claro que Deus me ajudou, gente, Deus me ajudou. Mas trabalhei duro, hein? Trabalhei. Olha, eu trabalhei, varava noites. Essa é a nossa reação, irmãos. Mas quando a gente está na pindaíba, graça de Deus, graça. Amados irmãos, seja na alegria, seja na tristeza, irmãos, lembre-se da graça de Deus. É essa graça que te fez aquilo que você é hoje. Por isso que Paulo está falando: pela graça de Deus eu sou o que sou. Se vocês estão vendo a minha vida dizendo: poxa, Paulo é um grande homem, um grande missionário, um grande pregador, um grande homem que levou a palavra de Deus a todos os lugares possíveis, isso que eu fiz foi pela graça de Deus. Vocês estão me vendo pelas obras que eu fiz, mas tudo que eu alcancei aqui foi pela graça. Veja, a palavra na sequência diz: e a sua graça que me foi concedida por Deus, não se tornou vã, não foi vã, porque ele trabalhou muito mais do que todos eles. Ele diz: eu trabalhei muito mais, sob uma perspectiva humana, muito mais do que esses apóstolos que vocês conheceram antes. Veja o Novo Testamento, irmãos. Quantos, mais a metade, praticamente a metade do Novo Testamento são cartas paulinas. Foi Paulo que escreveu. Veja o trabalho maravilhoso que ele fez. Ele diz: trabalhei muito mais do que todos eles. Se você for ver, realmente trabalhei muito. Mas todavia não sou eu, mas a graça de Deus comigo que fez isso. Irmão, se eu fosse Paulo, se eu tivesse feito tudo isso que Paulo fez, como seria a sua vida? Como seria a minha? Fala: poxa, pessoal, realmente tem que me admirar um pouquinho. Admirem um pouco a minha sabedoria. Mas Paulo não, irmãos. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, quanto mais ele se aprofundava na palavra, mais se humilhava diante do Senhor. Essa é a nossa tendência. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, quanto mais conhecemos a Escritura, mais humilhados ficamos. Mas a nossa reação muitas vezes é o contrário. Eu conheço a Escritura, pastor. Eu conheço a palavra. Ei, pastor, não é isso aí não. A palavra não diz isso. Quanto mais Escritura, quanto mais a palavra nós conhecemos, mais dura serviço parece que nós temos. Não é verdade, irmãos? A nossa igreja não tanto, né? Eu vejo muitos irmãos da nossa igreja são humildes. Mas vai em outras igrejas por aí. Eu conheço bastante, eu li a Bíblia não sei quantas vezes. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, amados irmãos, mais nos humilhamos perante ela. Porque descobrimos o quão miserável nós somos. Porque descobrimos o quão maravilhoso foi a graça de Deus operada por Deus em nossa vida. E por isso, amados irmãos, quando nós temos a graça de Deus, passamos a compreender o estado que nós nos encontramos. O estado de pecado, o estado da perdição, o estado da concupiscência da carne dominando a tua vida. E assim passamos a ter gratidão a Ele, dizendo: Senhor,
Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou a sua graça sobre a minha vida. E que nessa graça eu possa me manter todos os dias. Eu gostaria de concluir a palavra de hoje. Encerrar a mensagem de hoje dizendo: amados irmãos da Igreja Água Viva, vivam na graça de Deus. A graça de Deus é o suficiente para a tua vida e para a minha vida. A graça de Deus nos faz lembrarmos a cada dia do Evangelho de Cristo. Não somente isso, faz com que nós perseveremos na palavra. A graça de Deus faz com que tenhamos o anseio de anunciar o Evangelho de Deus às pessoas. A vontade de falar sobre o Senhor. A vontade de conversar das coisas concernentes a Cristo. Muitos de nós, quando viemos à igreja, gostamos de conversar sobre economia, conversar sobre política, conversar sobre futebol, conversar sobre a vida dos artistas, os escândalos que acontecem no meio artístico. E nós esquecemos de falar sobre as coisas concernentes do Senhor. Irmãos, quando dois irmãos se encontram, devemos conversar o quê? Palavras, a Escritura. Porque a Bíblia não diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estaria ali também. Quando nós nos reunimos, irmãos, não é para ficar fofocando. Ah, fulano ficou sabendo do fulano. O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Ai, por isso que ele não tem futuro, porque por isso que essa igreja está assim. A pior coisa, irmãos, eu acho a pior coisa do mundo quando você se une para falar mal da igreja. Pô, não tem o que fazer não, vai falar mal de outras pessoas, vai falar mal da igreja do Senhor, para falar mal do pastor. Ultimamente no discipulado, os irmãos estão me chamando de carrasco. Poxa, esse era um título do nosso pastor titular, né? Não era um título, não era o meu título, irmãos. O meu título era a mãezona do discipulado. Ah, pastor Samuel, abraça tudo. Ah, não decoro, não tem problema. Continua aqui. Não, irmão, não desiste não. Opa. Agora o pessoal, ô, pastor, você é carrasco. Esse cara aí, ó, você é duro, hein? Claro, pode me chamar de cara, não tem problema. Mas se nós nos reunimos, irmãos, para criticar a igreja, para quê? Falar mal da igreja para quê, irmãos? Que bem vai lhe trazer? Que bem vai trazer a sua vida espiritual quando você fala mal do pastor, mal da igreja, mal dos membros? Claro que a gente acaba ouvindo notícias. Eu não gosto nem de ouvir notícias que o fulano está falando mal de mim. Eu não gosto nem de ouvir mais, porque eu vi que isso faz um mal danado. Eu não estou amadurecido o suficiente para dizer: ai, Senhor, tenha misericórdia desse irmão, tenha misericórdia dessa irmã. Eu não tenho ainda amadurecimento. Ah, fala mal de mim? Ah, agora vai ver. Ah, essa pessoa vai ver. Vai ver nada. O que eu vou fazer, irmãos? Eu não vou poder fazer nada. O máximo é tipo passar uma rasteira quando você estiver passando. Ah, você que desculpa, irmão. Desculpa. Nem isso, né? Quando a graça nos alcança, irmãos, o nosso anseio é conversar sobre Cristo, sobre o teu amor, levar esse amor às pessoas. E também saber, como eu sou miserável. Nossa, minha vida era assim. Eu estou mudando. Eu sou tão feliz porque estou mudando no Senhor. Porque estou mudando de verdade. Eu sinto mais a minha mudança. Porque Cristo
está dentro do meu coração. O Espírito Santo age com gemidos inexprimíveis em minha vida. E por isso eu posso viver uma vida onde eu compreendo o ser que eu era e agora o ser que eu sou. Nova criatura no Senhor. Amados irmãos da Igreja Água Viva, que a sua vida seja assim, preenchida com a graça de Deus, vivendo a palavra do Senhor e nela perseverando, anunciando as boas novas e compreendendo o ser que você era e agora o ser que você é, nova criatura em Cristo Jesus. Oremos.